bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live da segunda edição da vacumornami.com. Esta que traz como tema a Semana Digital. Um evento organizado pela Vacumornami em parceria com a Universidade João Piaget de Cabo Verde e a Escola de Negócios e Governação, que organizou nos dias 18 a 22 de outubro a segunda edição do evento vacumornami.com. Este ano que traz como tema, a Semana Digital, onde teremos debates, formações, discussões, questionamentos sobre o novo cenário da digitalização, o uso das redes sociais, a reformulação dos negócios no mundo totalmente globalizado. No debate de hoje teremos como tema os desafios da África a nível digital. Conhecer os pontos fracos, os pontos fortes, os investimentos a serem feitos nesse sentido, em prol da digitalização, mas também lançar um olhar comparativo em relação aos outros continentes do mundo. E para a nossa conversa nós teremos como convidado o Sr. Dr. Frank, ele que é editor-chefe da revista internacional África Atual e também é parceiro oficial do mídia da Organização Mundial do Trabalho. Temos também aqui conosco o Dr. Isaías Barreto, ele que é presidente do Conselho de Administração da ARM, Agência Reguladora Multissetorial da Economia, também é docente na Unipiaget. Tenho o prazer de convidar a fazer parte do nosso painel, dos nossos convidados. Temos aqui o Dr. Frank. Buenos días. Bom dia. Buenas tardes. Or good bem. afternoon, good morning, depending on where you're listening to us. Nosso convidado vai fazer uma intervenção bilíngue, em português, em francês, em espanhol também. O nosso outro convidado, o Dr. Isaías Barreto, já está aqui conosco. Deixa eu verificar. Olá. Sim, olá. Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso painel 5. Vamos ter exatamente 1h30 aqui para debater sobre esse tema, os desafios da África a nível digital. A transformação digital é uma forma para o crescimento inovador, transformando os modelos de negócio das empresas e remodelando as competências necessárias para executar os trabalhos. No entanto, o crescimento digital, quando falamos do crescimento digital, nós podemos verificar que ela não é uniforme, não acontece da mesma forma em vários países. Ao falarmos da digitalização no continente africano, nós deparamos com uma diversidade de desafios que podem ser fatores que limitam esse crescimento e o avanço das tecnologias digitais e que possam ter um impacto positivo, como, por exemplo, o baixo capital humano para uma população jovem, saber fazer um investimento à altura, mas também ter os recursos necessários para este investimento. Nós começamos a dar uns minutinhos aos nossos convidados para fazer uma pequena apresentação. Convido o Dr. Frank a fazer a apresentação da sua pessoa aqui. Muchas gracias. Creo que voy a tratar de hablar portuñol o mejor inglés, I don't know. Creo que el español es más parecido al portugués. Entonces, sí. Como queráis. ¿Os parece bien que hable en español o en inglés? Español. Español, ok. Muchas gracias entonces por esta oportunidad y me gustaría dar las gracias a todo el equipo de Vacumornami con la que llevo colaborando ya más de 2 años y también estoy aquí en la segunda edición de esta semana digital. El año pasado era la semana del empresario, este año es la semana digital. Entonces, para no perder el tiempo y para poder economizar el tiempo y poder optimizar, se habla de la digitalización en África. Primero, mi presentación voy a hablar de las grandes líneas. Hablaré de la digitalización en África antes del COVID y después post-COVID. Y luego hablar de los desafíos, the challenge, como se dice en inglés, de los challenge, y cómo adaptar entonces la digitalización
del continente africano al nuevo mundo que está progresando. Al principio, cuando los países occidentales hablábamos de las nuevas tecnologías, como le llaman los TICs o los ITC en inglés, pues en África todavía se veía algo como un sueño, porque en aquel entonces, por los años 90 o incluso antes, cuando se hablaba del proceso de digitalización de la economía y de las costumbres en los países, el continente africano en aquel entonces estaba sumado en parte a varios problemas que eran los conflictos, el hambre, la sequía, la falta de necesidades básicas, y se consideraba las nuevas tecnologías un lujo inadaptado. Entonces, varios incluso responsables, dirigentes africanos, priorizaban, ¿sí? Permita-me interromper, não sei se me fiz entender. Nós queríamos que fizesse uma apresentação pessoal e do seu percurso profissional antes de entrarmos exatamente nessa questão. Perfecto. De acuerdo. Entonces, antes, para hacer una ruptura y volver a presentarme, yo soy Franck-Olivier Cras, soy el editor jefe de la revista internacional África Actual, que antes se llamaba Ibis Africa Review. Estamos ubicados en Madrid, en España, y entonces lo que hacemos es poder informar sobre la nueva África, el Positive Africa, porque cambiamos de forma de trabajar. Nuestra línea editorial es mostrar los nuevos desafíos y los progresos y mostrar el otro África, que no son el África de las catástrofes, de las guerras, como las ideas preconcebidas que se tienen del continente. Y llevamos más de 11 años existiendo. Somos media partner oficial de la UNWTO, que es la Organización Mundial de Turismo. Esto me permitió conocer en primera mano Cabo Verde, donde estuve viviendo en 2019 3 meses. Pude hacer unas ediciones sobre el país. Entonces, pues aquí en la segunda edición estoy aquí otra vez para poder participar en esta semana digital. Muito bem, muito obrigada e agradecemos sempre pela colaboração. Convidamos o Sr. Isaías Barreto, Dr. Isaías Barreto, a fazer também a sua apresentação. Mais uma vez, muito bom dia. Como fez referência, Isaías Barreto da Rosa, desempenho atualmente as funções de Presidente do Conselho de Administração da Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Sou professor universitário e, digamos, um fã e um apaixonado pelos assuntos relacionados com o nosso continente. Entre 2014 e 2018, pude desempenhar as funções de comissário da CDAO para as telecomunicações e tecnologias de informação e trabalhar ao nível do continente, ao nível dos 15 países da CDAO, em projetos, iniciativas e políticas públicas de desenvolvimento das telecomunicações e tecnologia de informação na nossa sub-região. É um prazer estar aqui novamente neste espaço. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Nós agradecemos também pela presença e pela colaboração. Vamos entrar, então, exatamente no nosso tema, os desafios da África a nível digital. Começo por perguntar, doutor Franck, a digitalização, acredita que a digitalização no continente africano apresenta mais desafios do que nos outros continentes? Se sim, em quais aspectos? Entonces, si si lo he escuchado bien, disculpa si lo vuelvo a preguntar porque mi portugués no es tan, pero creo que estoy en el contexto. Me pregunta si puedo seguir con mi presentación o me está haciendo unas preguntas directas. Eu vou fazer perguntas diretas. ¿De acuerdo? Entonces, si puede ir más despacio, pues entonces lo puede contestar más lentamente. Acredita que a digitalização no continente africano apresenta mais desafios do que nos outros continentes? Se sim, em quais aspectos? De acuerdo. Sí, el continente africano, de todas formas, está a la cola del proceso de digitalización, aunque se haya hecho progresos. Entonces, los desafíos son más altos porque primero
por la diferencia estructural que existe en los países africanos entre el mundo urbano y el mundo rural. Hay un gap, una dicotomía muy grande que hace que los desafíos son grandes. Y las necesidades también de la población africana también son muy importantes, ya que nos enfrentamos a una creciente vertiginosa de la población, que es muy joven, porque sabemos que casi 70% de la población tiene menos de 25 años o menos de 19 años según las regiones. Entonces, los desafíos de la digitalización del continente africano son muy grandes y son existentes, visto que las inversiones no responden al ritmo que se necesita. De aquí me voy a parar para poder dar paso a la demonstração do Dr. Isaías. Muito bem, muito obrigada. Sim. Dr. Isaías, acredita também que a digitalização no continente africano apresenta mais desafios do que nos outros continentes? Sim, dependendo do continente com o qual estivermos a comparar, eu diria que, efetivamente, ao nível do nosso continente, nós temos desafios acrescidos. Nós temos esses desafios porquê? Porque, se reparar bem, hoje no nosso continente, nós temos uma taxa, por exemplo, de penetração da internet de cerca de 43%, 42%, 43%. A média mundial é de 63%. Portanto, estamos a 20% mais ou menos abaixo, 20% abaixo da média mundial em termos de taxa de penetração da internet. Nós temos, ao nível do continente africano, uma população de 1,2 mil milhões de habitantes. E a maioria dessa população, mais de 60%, vive no meio rural. Na África Ocidental, por exemplo, 80% da população vive no meio rural. E no meio rural, nós temos apenas 25% da infraestrutura de telecomunicações. Portanto, nós temos desafios sérios ao nível da conectividade. A maior parte da nossa população não está conectada e há dificuldade acrescida em conectar a nossa população porque ela vive no meio rural e vive, digamos, em ambientes muito dispersos. Se compararmos a África com a Europa, a África tem uma área de cerca de 30 milhões de quilómetros quadrados e tem 1,2 mil milhões de habitantes. A Europa tem uma área de aproximadamente 10 milhões de quilómetros quadrados e tem cerca de 750 milhões, digamos, de habitantes. Isso significa que em África temos, em média, cerca de 36, digamos, pessoas a habitarem por quilómetro quadrado. A Europa tem cerca de 73. Ou seja, é mais fácil você conectar as pessoas na Europa do que em África. E muitas vezes é preciso levar a conectividade aos sítios mais recônditos do nosso continente e é difícil você levar fibra óptica, por exemplo. Portanto, temos problemas sérios ao nível da conectividade. Mas temos também desafios ao nível das políticas públicas para promoverem o desenvolvimento do setor das tecnologias de informação. Se você reparar nos principais indicadores de desenvolvimento das tecnologias, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Tecnológico da União Internacional das Telecomunicações, o país melhor posicionado está na posição 72, 73, ao nível do continente africano. Mesma coisa acontece, algo semelhante acontece com o Índice de Desenvolvimento da Informação Eletrónica, por exemplo. E, portanto, nós precisamos, então, de trabalhar seriamente ao nível da conectividade para levarmos a conectividade às pessoas que não estão ainda conectadas e precisamos trabalhar seriamente em políticas públicas para promoverem a inclusão digital, para promovermos, por exemplo, o desenvolvimento de conteúdos locais, para promovermos o desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico. 60% da nossa população tem menos de 35 anos. E temos uma taxa de desemprego muito grande, enquanto que as tecnologias de informação e comunicação trazem um potencial enorme, por exemplo, para ajudar a combater, digamos assim, o desemprego, através do empreendedorismo tecnológico. E temos sérios desafios em promover de forma plena e efetiva o empreendedorismo tecnológico. Portanto, em suma, eu diria que nós temos desafios acrescidos ao nível da conectividade e também ao nível das políticas públicas para promovermos o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação ao nível do continente africano. Muito bem, referiu aqui vários desafios
a questão de estarmos muito separados do empreendedorismo. Nos últimos anos, quais foram os passos mais importantes que os países africanos deram assim em prol da digitalização no nosso continente? Pergunta para mim ou para o meu colega Frank? Para si. Bem, de facto, os países africanos têm feito algum esforço. Se repararmos bem, ao nível, por exemplo, da conectividade, países têm feito esforços acrescidos. Nos últimos anos, a conectividade em Cabo Verde, por exemplo, a nossa realidade, a taxa de penetração da internet aumentou exponencialmente. Nós saímos de qualquer coisa como 60% em 2017, 2018 e hoje nós temos cerca de 80% de taxa de conectividade. No Mali, por exemplo, entre 2017 e 2018, a taxa de penetração da internet aumentou, acho que se não me falha mais, 5 vezes. Em Cabo Verde, por exemplo, o preço da conectividade internacional sofreu uma diminuição de mais de 5 vezes nos últimos 2, 3 anos. Há um esforço genuíno para melhorarmos a conectividade e há vários projetos de infraestruturação a decorrerem no continente. Agora, o que nós precisamos de facto é de avançar de forma ainda mais célere. Por quê? Porque nós estamos atrasados em relação aos outros. Mais uma vez, a nossa taxa de penetração, falo na penetração da internet porque é um indicador importante, é 20%, está 20% abaixo daquilo que acontece nos outros continentes. E, portanto, há algum esforço genuíno, há algum esforço a nível das políticas públicas, por exemplo, na perspectiva da promoção da criação de um mercado digital único ao nível do continente, com a construção da zona de comércio livre ao nível do continente africano, mesmo ao nível da África Ocidental, a nossa região, há um trabalho forte de promoção, digamos, de uniformização do quadro político e regulamentar no setor das tecnologias de informação e comunicação, mas nós precisamos fazer muito mais. Precisamos fazer muito mais, por exemplo, no que diz respeito à produção de conteúdo local. Grande parte do conteúdo que nós consumimos no continente vem da Europa e da América do Norte. Precisamos de produzir conteúdo local, em língua local, para dinamizarmos o mercado local das tecnologias de informação e comunicação. Nós precisamos, por exemplo, de apostar, digamos, em ter o preço das linhas de acesso à internet que esteja mais consentâneo com o poder de compra das nossas populações. O acesso à internet ainda em África é muito caro. E nós precisamos, igualmente, trabalhar em programas mais concretos de promoção do empreendedorismo tecnológico, para que os nossos jovens possam desenvolver produtos e soluções e colocar esses produtos e as soluções ao serviço da realidade do nosso continente. Produtos e soluções desenvolvidos em África e que respondam às necessidades do continente africano. Portanto, eu diria então que há algum esforço em curso ao nível do continente, mas nós precisamos de ser atalaias na torre e ter uma estratégia bastante clara e não avançar com iniciativas avulsas que, digamos, em última instância, não terão o contributo que nós precisamos neste momento para dinamizar o setor ao nível do continente africano. Muito bem, muito obrigada, Dr. Isaías. Dr. Frank, nos últimos anos, quais foram os passos mais importantes que o continente africano deu em prol da digitalização? En cuanto a la digitalización, los pasos que se han hecho, los progresos, se puede ver las nuevas costumbres, los nuevos hábitos de la población africana. Primero, hace unos años, a final de los años 90 y a principios de los años 2000, era inimaginable que la población africana se procurase el acceso a los teléfonos móviles. Yo me acuerdo en mis años estudiantiles, estuve en un curso de la Unión Europea y discutiendo con un profesor, un funcionario de la Unión Europea, alegando que África se iba a tener un avance en el acceso de la comunicación y la digitalización. Este señor, que era un experto, me desafió diciendo que era imposible porque África estaba llena de miseria, tenía otras preocupaciones que no iba a ser posible. Hoy en día, un africano tiene por lo menos 2 teléfonos móviles smartphone en general y tiene acceso a todo, ha cambiado sus costumbres. Eso es un factor.
Es decir, hay más teléfonos, existen más teléfonos móviles, por ejemplo, en África que en Estados Unidos. Porque según los datos del Banco Mundial y de otros organismos especialistas en la materia. Pero, ¿qué es los pasos que se ha hecho? Se ha cambiado las costumbres por las infraestructuras mismas, aunque sean insuficientes, pero las costumbres se están digitalizando, se nota que a nivel de los gobiernos ahora en general se han creado ministerios de las nuevas tecnologías y de la digitalización de la administración. Incluso yo creo que esto existe tanto en Cabo Verde, en Côte d'Ivoire y en otros países, porque hay una conciencia en ese aspecto. También se están tratando de adaptar, como decía el doctor Isaías, se está tratando de adaptar los textos jurídicos, porque sabemos, por ejemplo, que la digitalización de África también habla de economía digital. Tenemos nuevas costumbres porque la digitalización aporta un crecimiento en la productividad, en el tratamiento de esta productividad para poder llegar a la población. Entonces, se han hecho muchos progresos, bastante progresos en este aspecto, aunque quedan muchos desafíos, porque luego seguramente hablaremos de las inversiones, porque hace falta inversiones, no solamente de parte de los públicos, pero aquí hablaríamos, yo creo que en otro momento, del partenariado público-privado, porque hace falta más inversión. Entonces, se han hecho muchos progresos, las costumbres han cambiado, incluso hablando para terminar, cuando queremos, por ejemplo, hablar de los teléfonos móviles, en muchos países en África, incluso en Cabo Verde, ahora la gente por la digitalización puede pagar sus facturas mediante el teléfono móvil, no solamente por las plataformas, para no hacer publicidad de algunas empresas, pero se nota que la gente incluso en zonas rurales llega a pagar sus facturas por los teléfonos móviles que no son forzosamente unos smartphones, pero por unos sistemas adaptados a las necesidades, llegan a matricular a sus hijos en las escuelas, a pagar sus productos agrícolas para poder seguir trabajando en los campos. Pueden pagar su electricidad. Eso en zonas rurales. Incluso para poder acceder a una entrada a un concierto, hay sistemas de pagos que se han puesto en marcha como en Kenia, en Côte d'Ivoire, en Cabo Verde, porque en Cabo Verde lo vi cuando estuve en 2019 para poder acceder al Creole Jazz Festival. También había unos métodos de pagos digitalizados. Entonces, se han hecho unos progresos, aunque estos son unos ejemplos que he elegido entre tantos, pero se han hecho unos progresos, aunque quedan mucho por hacer, porque hay muchos desafíos que seguramente hablaremos en función de las preguntas de Ericelia, porque ahora mismo estamos hablando del mercado común africano, que es el ZLECA o el CFTA, según el idioma. Entonces hay que adaptarse a los nuevos desafíos porque son nuevas economías, nuevas necesidades y aquí necesitamos unas inversiones. Pues aquí me paro para seguir el debate. Muito obrigada, Dr. Frank. Abrimos também espaço aqui para que os nossos telespectadores possam interagir connosco, fazer as perguntas. Podem começar a fazer através do comentário, deixar um like no nosso vídeo, na nossa live e também partilhar. Entrando na questão de Cabo Verde, uma questão bem específica, as pessoas começaram a perguntar, Dr. Isaías, se o preço da internet ele é um empecilho para que o avanço, o desenvolvimento da digitalização e seja mais demorado no continente africano. E aproveitando esta questão, aqui em Cabo Verde, há uma crítica de que os preços da internet são muito caros em relação ao custo de vida dos cabo-verdianos. Como é que vê esta situação? Eu concordo com a ideia que
se os preços das linhas de acesso à internet forem caros, isso poderá constituir efetivamente uma entrave à digitalização. Quando nós temos linhas de acesso à internet acessíveis, nós contribuímos fortemente para a dinamização da economia e para a criação de um ecossistema que facilite o desenvolvimento da economia digital. Quando as linhas de acesso à internet estão mais próximas do poder de compra da população, nós podemos promover empresas de base tecnológica, as pessoas podem melhor trabalhar a partir de casa, os alunos podem melhor estudar a partir de casa, nós podemos melhor promover aquilo que hoje a África, se calhar em algumas paragens, está a passos importantes, que é, por exemplo, M-Health, telemedicina, acesso aos cuidados médicos através de telemóveis. Acontece isso muito a nível do continente. Por exemplo, nós vemos que temos casos concretos no Ghana, na Gâmbia, Mali e vários países que utilizam telemóveis os médicos utilizam telemóveis para darem consultas médicas, digamos, a pessoas que estão em aldeias mais remotas e recônditas. Quando os preços das linhas de acesso à internet são elevados, nós temos dificuldades a crescer e até em avançar com algumas iniciativas. A África, por exemplo, é, eu diria, uma referência em mobile money, que surgiu, portanto, ao nível do continente e hoje está a espalhar por todo o mundo e mesmo na Europa e na Ásia, mas com a sua gênese ao nível do continente africano. Aqui, neste caso, nós somos efetivamente uma boa referência em termos daquilo que é mobile money. Quando as linhas de acesso à internet são caras, nós temos sérios constrangimentos. Por esta razão, é fundamental nós termos políticas públicas que promovam, digamos, linhas de acesso à internet mais acessíveis, mais próximas do poder de compra das nossas populações. Ao nível do continente, nós temos preços que variam muito. Por exemplo, 1 giga de dados móveis em países como o Zimbábue pode chegar a quase aos $70, né? E há países onde isso está, digamos, a menos de $1. Em Cabo Verde, se não levarmos em consideração os pacotes promocionais, 1 gigabyte custa mais ou menos $4 a $5. Estamos a falar de dados móveis sem estarem em pacotes promocionais. Este preço é um preço muito inferior ao caso do Zimbábue, por exemplo, né? Quase chega aos $70, mas é um preço que está efetivamente mais elevado do que países como a Nigéria, Côte d'Ivoire, Ghana, Guiné-Conakry, etc. E, portanto, nós efetivamente temos espaço para melhorarmos em termos do preço das linhas de acesso à internet. Como é que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso, digamos, a 2 ou 3 níveis. Em primeiro lugar, promovendo um ambiente do mercado cada vez mais concorrencial. Quando nós temos maior concorrência no mercado, os preços tendem a ser mais competitivos. E aqui a função do regulador é fundamental. A entidade reguladora das telecomunicações tem um papel importante na promoção de uma maior concorrência no mercado. E agora, naturalmente, o regulador só faz isso dentro dos parâmetros estabelecidos no quadro legal vigente. Porque, obviamente, o quadro legal estabelece as linhas de atuação e as balizas de atuação da entidade reguladora. Um segundo aspecto tem a ver com as políticas públicas para o setor. E aqui nós podemos ter políticas públicas que façam com que as linhas de acesso à internet sejam mais competitivas. Que políticas públicas? Nós podemos ter, por exemplo, internet como bem essencial. Fala-se muito nessa possibilidade neste momento aqui em Cabo Verde. Porque, de acordo com o nosso quadro legal, os bens essenciais são eletricidade, água, não é? E são basicamente eletricidade e água, não é? E não estamos a incluir, digamos, os produtos e serviços de telecomunicações. Incluímos telecomunicações, mas apenas linhas fixas, digamos assim, de telecomunicações. E, portanto, a internet é efetivamente um bem essencial. Aliás, as Nações Unidas falam no acesso à internet como um direito humano fundamental. Já começam a falar nesse aspecto. Um outro aspecto também relevante tem a ver, por exemplo, com digamos, tarifa social de internet. Hoje, vários países, ao nível europeu, já têm tarifa social de internet. Assim como em Cabo Verde, nós temos tarifa social de eletricidade, tarifa social de água, ou seja, temos pacotes, portanto, pacotes de acesso à internet para, digamos, as pessoas com menos poder de compra,
exatamente para promovermos o acesso. Até porque, mais uma vez, as pessoas estão a trabalhar a partir de casa, estão a estudar a partir de casa e é fundamental que tenhamos isso. Em suma, então, eu diria que, efetivamente, as linhas de acesso à internet em África, de uma forma geral, têm espaço para melhoria em termos de preço. Em Cabo Verde, nós temos, digamos, uma política de preços que está melhor do que em muitos países, mas, efetivamente, está também atrás de vários outros. Temos espaço para melhorarmos em termos de preço e podemos melhorar a 3 níveis, ao nível da concorrência no mercado. Aqui o regulador tem um papel importante dentro do quadro normativo legal vigente, e também ao nível das políticas públicas para o setor. E quando falamos nas políticas públicas, estamos, por exemplo, a falar, digamos, de internet como bem essencial, e estamos a falar da tarifa social da internet e de outras iniciativas que podem eventualmente ser implementadas. Portanto, é o que se me oferecia dizer em relação a essa questão. Muito bem, muito obrigada. Podemos ainda pontuar que não existem, por exemplo, pacotes especiais ou dedicados exclusivamente para jovens que queiram investir nessa área, criar conteúdos nacionais, utilizando as mídias sociais. Por exemplo, há universidades que criam plataformas que promovem essa dinamização, criação de programas, de conteúdos, mas infelizmente ainda não temos redes ou pacotes de internet disponível para esse fim com um preço muito mais baixo do que o normal aplicado. Vamos então continuar. Dr. Franco, no caso específico de Cabo Verde, como se encontra comparando com outros países do continente africano? Me pregunta hacer una comparación de lo que he encontrado en Cabo Verde con otros países africanos, ¿correcto? Exatamente, sim. Sí. La comparación sí es empírica por mi experiencia, por haber estado en Cabo Verde durante 3 meses. Me dio tiempo de explorar porque además en mi labor ya el teletrabajo lo usaba los últimos 10 años, porque siempre trabajando en misiones de reportajes había que conectar con la central y era siempre teletrabajando. Entonces, desde el Cabo Verde, pues la comparación que hago por mis andaduras por el continente africano, todo es relativo, pero a la vez comparten muchos denominadores comunes. Me explico. Cabo Verde, yo creo que tiene un abastecimiento de conectividad bastante bueno, aunque queden muchos desafíos, porque no me dio tiempo recorrer todas las islas caboverdianas, pero por lo menos estuve en Sal, estuve en Santiago y he estado explorando un poco distintos aspectos. Cabo Verde tiene una conectividad bastante buena, incluso en su momento, en mi edición especial sobre el país, tuve la oportunidad de entrevistar al director general de la empresa estatal de telecomunicaciones caboverdianas para poder tener un punto de vista, su punto de vista, y creo que era Cabo Verde Telecomunicación, Cabo Verde, creo, no sé muy bien el nombre, pero sí, la conectividad es bastante buena. Sin embargo, comparando con otros africanos, yo creo que están a la par, aunque cuando vas más bien en zonas rurales, son muy parecidas. Son muy parecidas. Los desafíos quedan parecidos en materias de cobertura de redes, porque muchas veces en cuanto a los precios, yo creo que los precios todavía quedan elevados por el servicio que se puedan ofrecer a la población. Esto es el denominador común que tiene tanto Cabo Verde como otros países, porque los datos todavía no están a la altura de las necesidades para poder tener esta economía, este acceso dinámico a los servicios que pretenden dar estas operadoras a la población. De ahí, supongo que el doctor Isaías, que es el regulador, sabrá mejor que todavía hay que llamar la atención a estos operadores que pretenden vender unos paquetes
de acceso a Internet en cuanto a consumo, pero muchas veces los consumidores están desprotegidos porque las coberturas, los paquetes prepagados o de abono que se hacen, que se ofrecen a la población, no responden claramente o forzosamente a la publicidad, a la oferta que se hace. Entonces, sí, es el denominador común que se tiene tanto en Cabo Verde, que se tiene en Nigeria, en Zimbabue, en Sudáfrica. Eso es un aspecto. Outro aspecto também que queria relevar é o aspecto... Mas eu posso só interromper para perceber melhor. Portanto, está a dizer que o pacote que é anunciado pelos operadores, digamos, aquilo que de facto os consumidores recebem não é aquilo que os operadores anunciam? É isso que está a dizer? Sí, exactamente. Porque muchas veces las redes, la falta de cobertura, por ejemplo, de las redes, the lack of network in some places, en algunas áreas, no están como lo dicen. Entonces, muchas veces es, en mi caso, cuando me quiero conectar para hablar en duplex o en triplex con otros países, muchas veces tenemos momentos de flotación cuando se supone que estás en una zona de buena conectividad. Esto también, el servicio muchas veces no responde en la práctica a lo que los operadores ofrecen, por ejemplo, y también las tarifas, los precios, es lo que decía. Sí. Entonces, para terminar, sí, yo creo que en general, aunque todo sea relativo, pero lo que pasa en Cabo Verde pasa en el resto del continente. Aunque hay algunos aspectos más evolucionados en Cabo Verde que en otros países o en otros países que en Cabo Verde. Todo es relativo, son factores de comparaciones que se pueden medir con instrumentos específicos y profesionales. Pero yo creo que el denominador común en todo el continente es parecido. Quizás Cabo Verde es un país un poco más pequeño, más small country. Entonces, los desafíos no son los mismos que en un país como Nigeria, que tiene 200 millones de habitantes, o un país como Côte d'Ivoire, que tiene 25 millones, o Zimbabue, que tiene a lo mejor 30 millones. Entonces, los desafíos son distintos. Entonces, ahí me voy a parar para seguir intercambiando. Gracias. Aproveitando a deixa aqui do Dr. Frank, Dr. Isaías, como pontua a declaração do Dr. Frank de que muitas vezes as publicidades, os pacotes oferecidos pelas operadoras não correspondem à verdade, ou propaganda enganosa? Eu não tenho em mãos elementos que me permitam, digamos, tirar essa conclusão relativamente ao caso de Cabo Verde. Enquanto regulador, se efetivamente os operadores anunciam algo e isso não corresponde à verdade, e portanto os consumidores podem reclamar junto à autoridade reguladora, que certamente tomará as medidas necessárias. Agora, eu não tenho, digamos, vamos lá ver, Cabo Verde faz parte do continente africano, em muitas coisas nós temos, obviamente, similitudes, em outras temos as nossas especificidades. Relativamente, por exemplo, à cobertura da rede, não é? Ao problema aqui referido pelo Frank. Em Cabo Verde, cerca de 80% da nossa população tem cobertura de rede 4G. Portanto, em termos de cobertura populacional, não me refiro à cobertura territorial. Em termos de cobertura populacional, 4G está à volta de 80%. 3G acima de 90%, 95%, 94%, 95%. E, portanto, em termos de cobertura populacional, nós temos uma cobertura bastante razoável. 80% para 4G, 95% para 3G. É claro que, em termos de cobertura territorial, às vezes nós temos zonas de sombra, e é verdade. E, enquanto entidade reguladora, nós, todos os anos, regularmente, fazemos um trabalho de monitorização da qualidade de serviço. Nós acompanhamos isso, produzimos
relatório e trabalhamos com os operadores, partilhamos essa informação com os operadores e até publicamos no nosso site e fazemos um acompanhamento rigoroso no que diz respeito à qualidade de serviço. Nós temos a consciência de que em outros países do continente africano o problema relacionado com a qualidade de serviço é muito maior do que aquilo que nós temos em Cabo Verde. Mas nós temos efetivamente também esse desafio e precisamos de trabalhar. Mas importa aqui reiterar de forma enfática que aquilo que os operadores anunciam devem efetivamente fornecer. E se anunciarem algo em termos de pacotes promocionais, em termos de qualidade de serviço, e na verdade o que se obtém é algo completamente diferente, os consumidores devem reclamar junto à entidade reguladora e, aliás, reclamar junto ao próprio operador e junto à autoridade reguladora. No caso da ARM, nós temos vários canais que os consumidores podem utilizar. Podem, por exemplo, através de Messenger. Né? Podem entrar no Messenger, pesquisar ARM e podem enviar uma mensagem e tem lá alguém em tempo real que dá uma resposta. Ou podem ir para o consumidor. Já ouvi casos de pessoas que foram reclamar com a autoridade reguladora? Com certeza, com certeza. Nós recebemos, digamos, centenas, que até milhares de reclamações, e é normal que assim seja. Nós regulamos vários setores, além de telecomunicações, regulamos o setor postal, energia, água, saneamento, transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. Nós recebemos reclamações e nós temos uma equipa que se dedica exclusivamente ao consumidor. Tá? Temos uma equipa, um gabinete de apoio ao consumidor que recebe os consumidores presencialmente, para tomar nota das suas reclamações. Nós, como estava a dizer, podemos receber reclamações via Messenger, via redes sociais, através do nosso portal, que é consumidor.armo.cv, via correio eletrónico, via telefone. Temos lá pessoas sentadas à espera dos consumidores e ao recebermos as reclamações, o que é que nós fazemos? Nós imediatamente temos um sistema de triagem, nós entramos e nós interpelamos os operadores do ponto de vista formal e formalmente os operadores têm que dar uma resposta. E ao recebermos essa resposta, nós formalmente também comunicamos ao consumidor. Portanto, isso faz parte das prerrogativas da entidade reguladora que, portanto, que tem a obrigação legal de proteger, salvaguardar os legítimos interesses dos consumidores num contexto no qual também promove a sustentabilidade dos operadores. E, portanto, sim, nós recebemos milhares de reclamações, centenas e quiçá milhares de reclamações, e nós fazemos esse processamento. Nós entramos em contato com a entidade regulada, nós recolhemos as respostas e se houver alguma coisa a ser corrigida, nós interpelamos e exigimos, digamos, a correção por parte da entidade que nós regulamos em todos os setores. Isso é fundamental, faz parte do nosso mandato e nós apelamos a todos a entrar em contato connosco em caso de algum incumprimento ou de alguma razão para reclamarem. Doutor Isaías, acredita que estamos preparados para uma grande revolução digital aqui em Cabo Verde? Eu penso que a revolução digital já começou. Já começou e está em curso. Repare que nós, neste momento, que durante a pandemia, durante o confinamento, melhor dizendo, todo mundo ficou em casa. E todo mundo, os nossos estudantes, nem por isso deixaram de estudar. Estudaram a partir de casa. Os nossos profissionais, grande parte deles, não parou de trabalhar. Não pararam de trabalhar. Trabalharam a partir de casa. Nós, hoje, em Cabo Verde, nós podemos, digamos, interagir com a administração pública até certo ponto, utilizando as tecnologias digitais. Nós podemos interagir com as instituições financeiras utilizando as tecnologias digitais. Como fez Frank, nós podemos até, digamos, como fez referência a Frank, nós podemos comprar bilhetes, podemos realizar um conjunto vastíssimo de transações e operações via, portanto, digital. Nós podemos fazer compras, não é? E receber refeições mesmo lá em casa, comprar uma pizza e receber isso tudo em casa. E, portanto, a transformação digital já aconteceu, está a acontecer. Agora, o que nós precisamos é de continuar, digamos, com as reformas, com as medidas de políticas e com as iniciativas necessárias para promovermos essa transformação. E, sobretudo, para olharmos para este setor como, digamos, um setor com potencial económico forte. Repara, nós somos um país
meio milhão de habitantes. Não temos nenhum ouro nem prata. Nós, até a água que bebemos, temos que tirá-la do mar. E, portanto, nós temos necessariamente que apostar na inovação. Nós temos que apostar nas tecnologias e na inovação. E se nós conseguirmos desenvolver soluções inovadoras, nós podemos colocar essas soluções, digamos, à venda à escala planetária. Se reparar, hoje os grandes oligopólios globais na área das tecnologias de informação, Facebook, Google, etc., começaram com uma experiência pequena. O Facebook começou aonde? Num ambiente universitário, era um jovem que esteve lá a trabalhar. E, portanto, hoje, existem até embaixadores de vários países que só se dedicam, que só se relacionam com esses grandes oligopólios. A África do Sul tem este embaixador neste sentido. Alguns países europeus já têm embaixadores junto a instituições como a Google, Facebook, etc. São diplomatas, embaixadores, que são acreditados junto a estas instituições. Portanto, o que eu queria dizer é que, efetivamente, nós podemos e devemos apostar neste setor como estratégico para o desenvolvimento de Cabo Verde. Se nós tivermos os nossos jovens a desenvolverem soluções inovadoras, rapidamente podem disponibilizar essas soluções, não para um mercado de meio milhão de habitantes, que é o mercado cabo-verdiano, mas para um mercado de 340 milhões, que é o da CDO, ou um mercado de 1,2 mil milhões, que é o mercado da União Africana, ou mesmo para o mercado global, como acontece com os grandes oligopólios. Portanto, eu diria que a revolução está em curso. Nós precisamos de afinar a nossa estratégia, as nossas políticas públicas e avançar em uníssono, tendo as tecnologias de informação e comunicação como um setor estratégico para o desenvolvimento de Cabo Verde, levando em consideração as nossas especificidades, a nossa pequenez e a imperiosa necessidade de inovarmos para podermos dinamizar a nossa economia. Muito bem, muito obrigada. Dr. Franco, temos aqui vários avanços que já demos aqui em Cabo Verde. O que falta para atingirmos assim o ponto alto da revolução digital aqui em Cabo Verde? ¿Me puede repetir, por favor? O Dr. Isaías referiu aqui vários avanços que Cabo Verde já deu em prol da digitalização. O que nos falta assim para termos uma grande revolução digital? ¿Qué es lo que falta para tener una revolución digital en Cabo Verde? Sí. ¿Qué es lo que falta? Yo creo que, como lo ha dicho, coincido en muchos puntos que ha avanzado el señor Isaías. Yo creo que Cabo Verde ya está en la revolución digital, porque es un proceso que ya empezó tanto en Cabo Verde como en otros países. ¿Qué es lo que falta? Pues entonces es facilitar más el acceso a todas las capas de la población, el acceso a Internet. Entonces, el acceso estructural, porque unas islas del archipiélago están más desarrolladas que otras. Entonces, para poder tener una digitalización total en Cabo Verde, es la nivelación a todos los aspectos del acceso en cada isla, es decir, el desarrollo total, la conectividad y también el data social, es decir, la conectividad, el Internet social, porque como le llaman aquí, por ejemplo, en España, la tarifa plana, por ejemplo. Esto sería uno de los aspectos y capitales para que Cabo Verde pueda pretender entrar en la digitalización, en la revolución digital. Es decir, para resumir, entonces tenemos que desarrollar a todos los niveles los otros lugares del archipiélago, el acceso a la conectividad eficiente y efectiva para que la gente, incluso la más desfavorecida, puede tener acceso a Internet, porque es un desafío, porque el día al día mismo es un desafío para cierta franja de la población. Entonces, las autoridades reguladoras tienen que trabajar en ese aspecto. Y lo que también quería sublevar aquí,
tiene que haber una estrategia, un reforzamiento en la estrategia de inversiones en ese aspecto. ¿Y en qué quiero llamar la atención? Es el partnership público-privado, porque yo me digo que el Estado no puede hacer todo, entonces siempre tiene que entrar unos socios privados para poder así eh, seguir el proceso de revolución digital. Y también el regulador aquí tiene que ser un poco el vigilante de las empresas operadoras para que pueda cumplir con sus promesas de servicio hasta la población. Entonces, es un poco lo que opino para que Cabo Verde pueda tener la efectividad, la eficiencia en la revolución digital. Estamos aqui com o Dr. Franco, editor-chefe da revista internacional África Atual e parceiro oficial da mídia da OMT e com o presidente do Conselho Regulador da Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Temos aqui uma questão do público. Acredito que vai para o Dr. Isaías da Rosa. Um dos principais problemas enfrentados no continente africano, em Cabo Verde também, é a falta de sinal. Quais são os investimentos que é necessário fazer neste sentido? Bom, eu presumo que se esteja a referir, digamos, à falta de cobertura, não é? Sim. Neste caso concreto, o que é que nós temos? Como eu disse, fiz referência a bocado em Cabo Verde, nós temos cerca de 80% de cobertura da rede 4G e cerca de 95% de cobertura de redes 3G, cobertura populacional. Mas em termos de cobertura territorial, a taxa é muito menor. Ou seja, nós temos cobertura em zona onde as pessoas habitam, onde as pessoas estão, mas há sítios mais recônditos onde efetivamente não há cobertura. Como resolver essa questão? Bom, aqui nós temos que levar em consideração dois aspectos. Os operadores de comunicações eletrónicas são empresas. E são empresas, fazem investimentos e têm que ter retorno no seu investimento. E a autoridade reguladora promove a sustentabilidade dos operadores. Porque se os operadores fizerem investimentos e não conseguirem recuperar o dinheiro investido, não vão conseguir fazer novos investimentos, não vão conseguir fazer a modernização tecnológica e todos nós queremos que assim aconteça. E para que efetivamente nós possamos levar a conectividade aos sítios onde não seja rentável para os operadores, há um conjunto de mecanismos que pode ser utilizado. Desde logo, nós podemos utilizar aquilo que nós chamamos de Fundo de Serviço, Acesso e Serviço Universal. É um fundo que existe em vários países. Ora, o que é isso? É um fundo em que os operadores de comunicações eletrónicas, todos eles, contribuem. Anualmente contribuem para esse fundo. E, portanto, esse fundo é utilizado para quê? Exatamente para financiar a conectividade nos sítios onde não é possível, nem é rentável, nem é sustentável para os operadores levarem lá, digamos, a sua infraestrutura. E, portanto, através do Fundo de Serviço Universal, pode-se, de facto, levar a conectividade para os sítios mais recônditos. É prática muito utilizada em vários países e é uma prática que nós também podemos utilizar. Em Cabo Verde, nós temos este fundo chamado FUSI, Fundo, portanto, Universal de Sociedade de Informação. É um fundo que existe, precisa efetivamente ser ativado e de ser, digamos, utilizado para levar cobertura aos sítios mais recônditos. Esta é efetivamente uma abordagem que pode ser utilizada para melhorar a conectividade. Entretanto, independentemente disso, há efetivamente zonas para onde os operadores podem ir, podem ser zonas não muito rentáveis, mas zonas com sustentabilidade. E aí é fundamental exigir, requerer das entidades, portanto, dos operadores,
que levem a conectividade a esses sítios. Aliás, é até do interesse dessas próprias entidades. Portanto, como resolver esse problema de falta de sinal, como disse alguém, ou então de déficit em termos de cobertura territorial, um dos mecanismos que pode-se utilizar é exatamente o Fundo de Serviço Universal. Entretanto, mais uma vez, eu repito, em Cabo Verde, a nossa cobertura populacional das redes 3G ultrapassa os 90%, das redes 4G, em termos de cobertura populacional, chega, digamos, aos 80%, mas em termos de cobertura territorial, portanto, andamos à volta dos 50%. Isso significa que há zonas, sobretudo as zonas onde não há nenhuma casa, por exemplo, em sítios mais recônditos, onde, de facto, temos ainda que trabalhar para melhorarmos a conectividade. E essa abordagem é uma abordagem que nós podemos usar em Cabo Verde e que também é utilizada em outros países do nosso continente e mesmo em países de outros continentes. Muito bem, Dr. Franco. Também acredita que a questão dos sinais, a cobertura territorial, pode ser um empecilho para a revolução digital? Sim, me dice? Se o senhor também concorda de que a questão do sinal, da cobertura territorial, pode ser um empecilho para a revolução digital? Sí, la cobertura territorial es la condición sine qua non, porque la cobertura tiene que ser efectiva. Tiene que ser efectiva porque si hay zonas de sombras, no se puede, no se puede traducir por una revolución digital efectiva. Pero también la revolución digital se puede medir también por la cobertura efectiva, pero también por el acceso mismo a los servicios digitales, es decir, a las prestaciones de servicios, porque la cobertura digital de territorio es una condición básica, pero intervienen también otros factores, es decir, partiendo de esta efectividad, pues es también poder tener acceso a todos los soportes digitales para poder facilitar, para poder traer un tipo de confort para la población, porque esta revolución digital se traduce también por las actividades económicas, culturales del día a día, basándose sobre esta efectividad de cobertura. Entonces, de ahí se puede hablar de revolución digital en cualquier país y también hablando aquí de manera específica en Cabo Verde. Sí. Entonces, la cobertura efectiva es la condición sine qua non y básica para poder acceder, para poder pretender tener la revolución digital. Porque la revolución digital también vienen con un cortejo de puntos y de detalles que puedan facilitar los instrumentos de medidores de esta revolución. Pues entonces, sí, concordo en ese aspecto, aportando unos matices desde mi punto de vista. Muito bem. Estudo de David Dean, consultor executivo para Boston Consulting Group, do Fórum Económico Mundial, estima que cerca de 800 milhões de africanos não têm acesso à internet. Uma questão também que já foi referida aqui por causa da localização, de estarmos muito separados uns dos outros. Quais são as políticas necessárias para mudar esse paradigma? Dr. Isaías. Para melhorarmos o problema da conectividade ao nível do continente, nós precisamos de trabalhar a dois níveis. Precisamos de desenvolver as infraestruturas de telecomunicações e precisamos de um quadro de políticas públicas e um quadro regulamentar que promova o desenvolvimento de infraestruturas públicas e que promova a conectividade. Podemos ter as melhores infraestruturas do mundo, mas se não tivermos as políticas corretas, o quadro regulamentar correto, essas infraestruturas não nos terão, digamos, aquilo que nós efetivamente precisamos. Portanto,
eu diria que para resolvermos esse problema, nós temos que encontrar um casamento adequado entre o desenvolvimento das infraestruturas e as políticas públicas. Como desenvolver as infraestruturas e em que modos? Precisamos levar a conectividade aos sítios mais recônditos. 60% da nossa população, nível do continente, vive no meio rural. Em África, na África Ocidental, são 80%, e esse meio rural tem apenas 25% da infraestrutura de telecomunicações. E, se nós procurarmos levar a fibra para esses sítios mais recônditos, será muito complicado. Se procurarmos levar apenas a fibra óptica. Porquê? Porque são sítios remotos, recônditos e, às vezes, não muito rentáveis para os operadores. Aqui, a utilização de satélites é fundamental. Nós temos, em vários países do nosso continente, que levar essa conectividade através de satélites. E hoje temos satélites que podem ser lançados, satélites, portanto, que têm menos de 10 centímetros, portanto, de comprimento. Vamos ter um cubo com menos de 10 centímetros em cada lado. E, portanto, o Ruanda, por exemplo, já fez isso. E há muitos países ao nível do continente que estão a investir nesta matéria. Angola, Nigéria, etc. Portanto, infraestruturação, levar conectividade aos sítios mais recônditos e não devemos ignorar, digamos, os satélites. Em segundo lugar, a chegada do 5G pode dar um contributo valioso, porque o 5G pode ser utilizado a abordagem de wireless fiber, ou seja, você tem velocidade, quase a velocidade de fibra, mas através de redes sem fios, através de tecnologia 5G. Pode efetivamente ser uma abordagem para você levar a conectividade. Outro aspecto importante tem a ver com o espectro. Pode-se utilizar ao nível do continente aquilo que nós chamamos de TV white space, né? Que é, digamos, o espectro radioelétrico que era antes utilizado para os canais de televisão e aquele espaço que fica entre os vários canais para se aproveitar para levar a conectividade. Portanto, uma boa gestão do espectro radioelétrico pode contribuir efetivamente para esse fato. Mas, além disso, nós precisamos também de políticas públicas concretas para o setor. Que políticas públicas para melhorarmos a conectividade e para melhorarmos o contexto de economia digital no continente africano? Ponto 1, nós precisamos fazer com que os preços dos terminais fiquem mais baratos, que os smartphones fiquem mais próximos do poder de compra das populações africanas, que os computadores fiquem mais próximos do poder de compra das populações africanas. A montagem desses equipamentos no próprio continente poderá efetivamente ajudar. E existem já várias iniciativas de smartphones low cost, adequados, portanto, à realidade do nosso continente, e sobretudo em termos de preço. Preço de terminais mais baratos. Isso nós podemos, por exemplo, conseguir através de incentivos fiscais. Ou seja, se pudermos baixar os impostos nesses equipamentos, estaremos a dar um contributo de peso para, digamos, que as pessoas tenham acesso a esses equipamentos. Mas nós podemos e devemos igualmente promover o desenvolvimento de conteúdo local, né? É preciso que as universidades, os jovens, desenvolvam conteúdos locais, né? E nas línguas nacionais. Isso é uma forma de nós dinamizarmos a economia digital ao nível, digamos, do nosso continente. Nós precisamos, igualmente, em termos de políticas públicas, promover, mais uma vez, o empreendedorismo tecnológico. Portanto, em última instância, e para concluir, eu diria que nós precisamos trabalhar a dois níveis. O nível da infraestrutura de telecomunicações e ao nível das políticas. Só as infraestruturas não respondem, só as políticas também não. Nas infraestruturas nós não podemos negligenciar o poder, digamos, do acesso via satélite, porque nós temos sítios muito recônditos onde é difícil levarmos os cabos. Nós devemos, igualmente, levar em consideração as potencialidades do 4G e do 5G para levar a conectividade aos sítios mais recônditos. Ao nível das políticas, nós devemos, sim senhor, ter política de incentivos para produzirmos localmente os conteúdos, devemos, igualmente, trabalhar para que os terminais sejam mais baratos, devemos ter uma melhor política de gestão do espectro radioelétrico, porque é um recurso fundamental para levar a conectividade, e devemos promover fortemente o empreendedorismo tecnológico para que, efetivamente, as pessoas possam desenvolver produtos e soluções tecnológicas ao nível do continente africano, procurando responder às questões, os desafios do continente, com pessoas do continente e
e no nosso próprio continente. Muito bem, Dr. Franco. Partilha da mesma ideia de que temos que fazer essas considerações, essas mudanças para mudar o paradigma desse estudo que mostra que cerca de 800 milhões de africanos não têm acesso à rede de internet? Sí, pues entonces yo creo que el doctor Isayas ha contestado gran parte a esto, pero lo que podría añadir, podría completar como información, esto es debido que primero la población africana es a la vez rural, aunque también es urbana, porque la economía africana es rural, hay que reconocerlo, aunque tengamos una franja de la población bastante joven que está practicando el éxodo rural para alojarse en las zonas urbanas. Los factores que tenemos es lo que ha enumerado el doctor Isayas, pero aquí también es facilitar las infraestructuras, es facilitar las inversiones y adaptar las tecnologías a las necesidades africanas. Porque, como decía, el satélite, por ejemplo, el satélite es un factor dinámico de acceso a Internet, porque tenemos que saber que el continente africano, aunque sea rodeado de océano, pero hay países que viven en un enclave. Entonces esos países están aislados y necesitan una respuesta concretas, unas respuestas tecnológicas, unas adaptaciones tecnológicas para poder facilitar el acceso a la digitalización, a Internet. También los artefactos, los devices, los soportes, porque es importante aquí facilitar. Sabemos que el poder adquisitivo de la población africana, sobre todo la rural o cierta población, por las crisis económicas que se han conocido, se tiene que hacer ser creativo, imaginativo, hacer un brainstorming, una sopa de ideas para poder facilitar el poder adquisitivo del ciudadano africano a la adquisición de estos materiales para conectarse. He escuchado hablar, por ejemplo, de low cost, smartphone low cost. Sí, por ejemplo, sé que hay unos ejemplos de países donde se han empezado a fabricar teléfonos móviles. Me acuerdo, por ejemplo, en la República de Congo, Brazzaville. Hace unos años entrevisté a un ingeniero, Veron Mankou, que fabricaba ya teléfonos móviles y tablets en África, aunque fueran ensamblados en Asia, pero fueran concebidos y fabricados luego vendiendo low cost. Pero son casos que yo diría aislados que se podrían también extender en todo el continente africano. Pero lo que pasa también, yo creo que los estados, en parte, yo insisto siempre en el partenariado privado-público. Hay que invertir en los proyectos locales porque hay muchos startups, empresas que ya están con propuestas tecnológicas, porque sabemos que en África hay muchos jóvenes emprendedores, gente que ya propone cosas, pero por la falta de financiación no hace que no pueden llevar a cabo sus proyectos para poder crear también puestos de trabajo, de paso, y crear facilidades para que las poblaciones locales puedan tener acceso a estos materiales para poder conectarse. Entonces, la inversión en las nuevas tecnologías, en las empresas locales, para poder acompañar y facilitar también, hacer facilidades fiscales a estos inversores, a estos empresarios, yo creo que facilitaría el acceso a Internet y el acceso a la digitalización del continente en la economía, en los servicios. Y cuando hablo de servicios,
Tomamos, por ejemplo, la cultura que es es un potencial económico africano, necesita digitalizarse, tal como lo vemos en Europa, pero hay que acompañar todo esto. Cuando hablo de cultura digitalizada, como un ejemplo, si tomamos el ejemplo de Spotify o de otros productos, es cultura digitalizada y crea economía, pero son startups que se han ido incentivando para que pueda, ha sido incentivado. ¿Me escuchan? Sí, se me había ido el sonido. Entonces, sí, hay que ayudar la inversión, el emprendimiento local y también facilitar la instalación de las inversiones para poder ayudar así a abaratar los costes y facilitar, acompañar el poder adquisitivo de la población local y en el acceso a los servicios. Es lo que quería decir. Muito bem. Doutor Isaías, referiu agora há pouco sobre o papel das universidades também no processo da revolução digital. Temos aqui uma questão do público. Como é que as universidades podem apoiar a efetivar o processo da digitalização em Cabo Verde? Estamos no bom caminho? De que forma nós podemos melhorar esse contributo? Como é que as universidades poderão dar o seu contributo neste sentido? Eu penso que as universidades desempenham um papel fundamental neste processo. Aliás, como eu fiz referência há bocado, o Facebook surgiu em ambiente universitário. Em 2003, 2004, um jovem na universidade, ele, movido por esse espírito inovador e empreendedor, criou o Facebook, juntamente com alguns colegas seus. O Google surgiu mais ou menos em 98 em ambiente similar. Em 91 surgiu o Linux, foi um estudante também da Universidade de Helsinki. E se nós repararmos bem, os grandes oligopólios globais na área das tecnologias, a grande parte deles surgiu em ambiente universitário. As universidades podem e devem promover o empreendedorismo tecnológico. Além da formação, obviamente, que dão as universidades, que é o core business das universidades, há aqui a questão da promoção do empreendedorismo. Várias universidades, hoje em todo o mundo, têm centro de incubação, incubadoras nas universidades, para fazerem o quê? Para promoverem, digamos, projetos empreendedores e inovadores dos seus alunos, e não só, e fazer com que esses projetos voltem para o mercado. As universidades, em condições normais, fazem também investigação científica. E é fundamental que o produto da investigação científica que deve ser, digamos, realizada na universidade, essa investigação feita na universidade, que se faça uma ponte entre essa investigação e o mercado. E aqui as universidades desempenham um papel importante através, por exemplo, podem fazer isso através desses centros, das incubadoras, portanto, das empresas, dentro das universidades. Portanto, o que eu posso dizer é que, no contexto cabo-verdiano, as nossas universidades, quase todas elas, têm desafios sérios, que é o desafio do financiamento. Atrever-me a dizer que quase todas as nossas universidades têm problemas de natureza financeira. E, neste quadro, é fundamental, digamos, que essa questão seja analisada e, se calhar, até ao mais alto nível, que é o problema do financiamento das nossas universidades em Cabo Verde. Porque as nossas universidades não devem apenas focalizar apenas na formação, passo, digamos, a redundância tem um objetivo apenas enfático, mas devem também fazer investigação científica. Ora, onde é que as universidades vão encontrar recursos para fazer a investigação científica? É preciso que, em Cabo Verde, por exemplo, nós queríamos, se calhar, algo parecido com uma fundação científica nacional, né? Uma fundação ou um fundo, né, para apoiar a investigação científica. Talvez haja necessidade de fazermos isso. Mas tem que ser uma investigação, digamos, alinhada com a estratégia de desenvolvimento de Cabo Verde, né? Com as áreas prioritárias para o desenvolvimento do nosso país.
E, naturalmente, de seguida, fazer essa ponte entre a investigação feita na universidade e o mercado de trabalho e a resposta aos problemas reais que enfrentamos em Cabo Verde. Portanto, eu diria que as universidades desempenham um papel fundamental neste processo de transformação digital. Podem fazer isso, por exemplo, através da promoção do empreendedorismo tecnológico e da promoção da criação de empresas de base tecnológica. Podem fazer isso através de investigação científica direcionada, por exemplo, para esta área. E fazendo a ponte entre a investigação, entre a universidade e a sociedade e o mercado, através, portanto, de centros tecnológicos, criando produtos e soluções para, digamos, o mercado. Mas eu acredito também que as próprias universidades podem criar centros exatamente não só de promoção do empreendedorismo tecnológico, mas de criação de serviços e produtos para a própria sociedade. Temos lá fora vários exemplos de universidades que têm centros tecnológicos que criam produtos e soluções para o mercado. Produtos a vários níveis. E eu penso que nós precisamos dessa dinâmica a nível de Cabo Verde. Ter as universidades a desenvolverem também elas produtos e serviços inovadores para o mercado, não apenas através da promoção do empreendedorismo tecnológico. Portanto, as universidades desempenham um papel fundamental através da investigação científica, através, obviamente, da formação que formam quadros, através da promoção do empreendedorismo tecnológico. Isso é fundamental e penso que todas as nossas universidades devem fazer isso através de incubadores de empresas, mas podem e devem também criar centros que desenvolvem produtos e serviços para dar resposta aos desafios do mercado, aos desafios da nossa sociedade e do próprio continente. Têm uma posição privilegiada para fazer isso e devem fazê-lo. O problema maior é que as nossas universidades têm desafios financeiros e muitas vezes preocupam-se grandemente na resolução desses problemas financeiros que têm e talvez até olvidando um bocadinho o grande potencial que existe no desenvolvimento de produtos e soluções para o mercado que isso pode até ajudar as universidades a ultrapassarem os desafios de natureza financeira, digamos, que possam eventualmente estar a enfrentar. Muito bem, Dr. Isaías. Dr. Franco, partilha da mesma ideia que as universidades têm um papel fundamental nesse processo de digitalização? Sí, de todas formas, es importante saber que en los países occidentales sus potencias se miden a través de la importancia de sus universidades. Tomando el ejemplo de Estados Unidos, sus potencias tecnológicas emanan de sus universidades y son la referencia mundial. Si hablamos de MIT, Massachusetts Institute of Technology, tienen mucho que ofrecer. Silicon Valley está en Estados Unidos, está en California. Bueno, cada estado propone ideas tecnológicas a través de sus universidades. Y además, las políticas que tienen, las políticas siempre de desarrollo se hacen en partnership con las grandes empresas tecnológicas, porque siempre se firman acuerdos de financiación de estos departamentos de investigación para poder sacar nuevas tecnologías. La prueba, los universitarios cuando salen de la facultad están ya contratados por las empresas donde van a trabajar. Entonces, sí, las universidades son unos laboratorios de desarrollo tecnológico. Entonces, yo creo que es lo mismo que se podía trasladar al continente africano, pues es lo que nos hace falta. Existen también en muchos países africanos que yo visité de manera puntual departamentos de inversión, investigación y desarrollo, pero lo que falta es la inversión para poder materializar estas tecnologías. ¿Por qué no? Se podría seguir el mismo ejemplo con estas grandes universidades, tanto en Estados Unidos o en Europa, porque estos organismos invierten mucho en las universidades para poder sacar adelante nuevas tecnologías.
esto se podría hacer también en el continente africano. Las ideas, quizás no todos los países tienen petróleo, pero las ideas no tienen que faltar, porque es a base de ideas que nos hacemos creativos para poder suplir, responder a las necesidades de las actividades. Porque el continente africano, ciertamente no hemos estado al rendezvous o a la cita de la revolución industrial, pero tenemos que aprovechar la oportunidad de la revolución digital, ya que estamos en ello, porque ya estamos en el proceso, y podemos dar respuestas concretas, adaptadas a nuestras necesidades. Y entonces, en conclusión, sí, coincido con que las universidades son el barómetro, son la referencia para poder responder a la revolución, al desafío tecnológico, mediante colaboraciones duraderas y sostenibles con empresas tecnológicas que puedan invertir en nuestros departamentos de inversión y desarrollo, porque de ahí está el desafío. Y sabemos también que muchas, dando unos ejemplos banales, pero que son reales, el continente africano se crea muchas aplicaciones, es el continente donde más aplicaciones se crea en cuanto a los smartphones, porque hay muchas necesidades. Entonces, las necesidades agudizan el ingenio y entonces hay que acompañar esto a través las inversiones. Entonces, pues de aquí os paso la palabra. Muito bem, de facto, as universidades têm um papel muito importante no processo de digitalização e acredito que em Cabo Verde as nossas universidades já têm essa consciência e algumas, em particular a UniPiaget, têm estado a promover sessões de capacitação, seminário, a criação de plataformas em parceria com os estudantes, fornecer equipamentos, instalações para esse processo. Mudando de assunto, quando falamos do mundo digital, do virtual, há sempre riscos que estamos expostos. Que políticas nós podemos adotar para gerir melhor esses riscos da digitalização? Doutor Isaías. Bom, existem vários riscos, é verdade, não é? Agora, aqui talvez importa fazer referência, por exemplo, aos riscos relacionados com o cibercrime, não é? E tem a ver com questões de segurança informática. Porque, efetivamente, quando nós utilizamos as tecnologias de informação e comunicação, elas trazem-nos grandes mais-valias, mas trazem também desafios. Tudo pode ser aproveitado para fazer coisas boas, como também para fazer coisas erradas. Você pode ter uma faca, por exemplo, a faca pode ser utilizada para fazer um trabalho, para trabalhar na agricultura, para cortar carne, para comer, né? Mas também pode ser utilizada a faca para cometer crimes. E a mesma coisa acontece com as tecnologias de informação e comunicação. Aliás, durante o período de confinamento, à escala planetária, os cibercrimes aumentaram 5 vezes. Ao nível da África, continente africano, só em 2018 a África subsaariana perdeu qualquer coisa como 2 mil milhões de dólares devido a cibercrimes. A Nigéria, em 2016, perdeu 550 milhões de dólares devido a cibercrimes. O orçamento do Estado de Cabo Verde ronda os 800 milhões, mais ou menos. E, portanto, efetivamente, há questão de cibersegurança, de crimes informáticos que nós não podemos negligenciar. E, neste quadro, é fundamental que os países do continente africano e de todo o mundo trabalhem de forma firme e determinada para resolverem questões relacionadas com a cibersegurança. A União Internacional das Telecomunicações publica regularmente um relatório que chamam de Global Cybersecurity Index, o índice global de cibersegurança, e neste índice, por exemplo, Cabo Verde, se não falho mal, ocupa a posição 136 ou 126, ou seja, nós não estamos nos lugares cimeiros e temos espaços grandes para melhoria. O que é preciso ser feito? É preciso trabalhar a vários níveis, mas eu gostaria de destacar aqui 3 ou 4. Primeiramente, ao nível do quadro legal. É preciso termos um quadro legal que puna e que sancione os crimes informáticos. Os juristas, não é, costumam usar muito a expressão latina nullo crimen sine lege. Acho que é mais ou menos isso. Não há crime sem lei. E, portanto, é preciso que haja um quadro legal que
puna práticas, digamos, ilícitas, do ponto de vista utilizando as tecnologias de informação. Felizmente, em Cabo Verde, nós nesse aspecto já demos passos importantes. Temos a nossa lei de segurança informática, de cibercriminalidade, aprovada em 2017, 2018. Acedemos já à Convenção de Budapeste, que é uma convenção fundamental para a cooperação internacional e para a luta contra a cibercriminalidade a nível mundial. Estamos já no processo de ratificação da Convenção de Malabo, Convenção da União Africana sobre esta matéria, e, portanto, demos passos importantes. Temos, digamos, agentes da Polícia Judiciária que se dedicam a esta questão. Acedemos à rede 24/7, portanto, do G7, e, portanto, temos alguém de plantão ao nível da Procuradoria da Polícia Judiciária, 7 dias por semana, 24 horas por dia, para receberem pedidos ao nível internacional em termos, digamos, de preservação de provas e afins. E, portanto, nesse aspecto estamos num patamar interessante. Mas nós precisamos trabalhar muito mais para criarmos, por exemplo, o nosso CERT, nosso Computer Emergency Response Team, que é um centro de monitorização de garantia de maior segurança informática no país. Ainda não temos, há projetos, há trabalhos nesse sentido, mas nós precisamos fazer isso. Precisamos de formar melhor os nossos juízes, procuradores, agentes de polícia para investigação e julgamento e instrução de processos criminais no que diz respeito à segurança informática. Precisamos de sensibilizar as pessoas para questões relacionadas com a cibercriminalidade. 70% dos ataques informáticos acontecem através de exploração de vulnerabilidades que já existem, que já são conhecidas. E ao nível do continente africano, 70% dos cibercrimes acontecem através das redes sociais. As pessoas não utilizam adequadamente as redes sociais, não ensinam os seus filhos princípios básicos elementares nesta matéria, não ensinam os alunos princípios básicos elementares em relação à segurança informática. Nós precisamos, por exemplo, também em Cabo Verde, de criar toda uma infraestrutura, digamos, de luta contra a cibercriminalidade. Criação de CERTs, formação de técnicos na matéria, não é? E, portanto, há todo um trabalho que é preciso ser feito, relativamente ao qual nós precisamos trabalhar. Nós temos uma estratégia nacional de cibersegurança que foi definida, foi aprovada, mas ao nível de implementação, se calhar nós temos muito espaço para melhoria. Em suma, diria que a cibercriminalidade, a cibersegurança é fundamental, e é fundamental que investimentos sérios sejam feitos ao nível da cibersegurança agora e não amanhã. Ao nível da cibersegurança, o que eu posso dizer é que nós temos duas alternativas. Ou fazemos sérios investimentos agora, ou então pagamos um preço muito mais caro mais tarde. E era o que se me oferecia dizer a esse respeito. Muito bem, vamos para a última questão, porque estamos exatamente no tempo para encerrar o nosso painel. Dr. Franco, de que forma que a transformação digital pode influenciar na economia do continente? Pues es una buena pregunta. Ya que estamos en el proceso de digitalización del continente africano, primero, al principio, cuando empecé, antes de mi presentación, empecé a hablar de la digitalización del continente africano, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que está la digitalización, el proceso ante-COVID y post-COVID. Entonces ya los desafíos son distintos. Y ahora mismo que estamos, el COVID nos ha demostrado la vulnerabilidad de la economía mundial y sobre todo la africana. Si toma el ejemplo de Cabo Verde, que es un país que vive, cuyo, espero no equivocarme, por lo menos 20% o 25% del Producto Interior Bruto viene del turismo. Y entonces ya la digitalización es importante incluso en el turismo y en otros sectores de actividades. Entonces es importante porque ya nos hemos dado cuenta que la digitalización de la economía durante los confinamientos era importante, porque la gente, yo vivo por ejemplo en España, la gente podía seguir comprando en Amazon y recibir productos en casa. La gente podía comprar una pizza, una hamburguesa con Glovo, estas plataformas digitales de cargo de comida, por ejemplo, de alimentos, o de comprar ropa o cualquier servicio a través de las redes sociales o de aplicaciones.
Y en África sí es importante también porque esta digitalización podría aumentar el crecimiento y la productividad y también permitir instalar un cierto tipo de bienestar social a todos los niveles. Porque sí que la digitalización ha demostrado su importancia cuando al principio algunos dirigentes africanos no lo veían como tal, porque decían que necesitábamos primero acceso al agua, a la comida, a otros productos. Pero ahora nos damos cuenta que incluso la digitalización de la agricultura, por ejemplo, es un factor dinámico de productividad para la autosuficiencia alimentaria de los países y de los pueblos, para dar un ejemplo más patentes. Entonces, yo creo que la digitalización de la economía africana es necesaria a todos los niveles, porque las startups, como lo dicen, o las empresas nacientes necesitan digitalizarse. Digitalizarse. Esto genera creación de puestos de empleo, nuevos trabajos para los jóvenes o para no jóvenes, porque todo el mundo se tiene que adaptar. Y entonces la digitalización de la economía africana es necesaria. Es necesaria a todos los niveles. En cuanto a la salud, la consulta se puede hacer mediante videoconferencia para estas consultas médicas, la digitalización de la administración pública, el reglamento territorial. Es que es un pack global que necesitamos para el progreso del continente africano. Y es más, para terminar, sin alargarme, ahora estamos en el nuevo desafío de la creación de la nueva zona comercial de intercambio comercial en África, que es el mercado más grande del mundo común, más grande que la Unión Europea, que Asia y que América. Entonces, necesitamos a pasos agigantados, digitalizar la economía para poder facilitar esos intercambios. Pues de ahí termino. Muito bem, muito obrigada. Antes de terminarmos, doutor Isaías, temos uma questão para si. Pedimos que responda de forma muito rápida, por causa do tempo. O público, a pergunta do público, perguntaram se acredita que a rede 3G ou 4G satisfaz o consumidor, no caso, os utilizadores da internet. Tem essa estimativa se a população está satisfeita ou não? Bem, o que lhe posso dizer, nós não fizemos nenhum estudo, não é, de opinião em relação aos consumidores para aferirmos sobre o nível de satisfação dos mesmos em relação às redes 3G e 4G. O que nós sabemos efetivamente é que há, digamos, locais, obviamente, onde não há cobertura. Fiz referência a bocado, nós temos cobertura populacional, mas em termos de cobertura territorial temos espaços importantes para melhoria. É possível, porque nós recebemos em alguns sítios algumas reclamações relativamente à qualidade de serviço. O que eu posso dizer é que, de facto, nós não fizemos nenhum estudo que nos permita dizer de forma contundente e com propriedade que o nível de satisfação é elevado, mas eu posso dizer que em alguns sítios, de facto, a qualidade é razoável. Nós fizemos a medição, nós temos um trabalho de medição da qualidade de serviço. Em muitos sítios a qualidade é razoável e em alguns outros, de facto, há necessidade de haver melhoria na qualidade de serviço. E, obviamente, que nós, nos sítios onde temos a informação de que há melhoria de qualidade, necessidade de melhoria de qualidade de serviço, nós interagimos regularmente com as entidades reguladas para trabalharem nesta matéria. Mas, mais uma vez, não temos nenhum estudo de opinião, digamos, para analisar o nível de satisfação dos consumidores relativamente à qualidade de serviço. Muito bem, muito obrigada. Creio que respondeu a pergunta que fizeram. Damos por encerrado a nossa live, a nossa transmissão. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco. Agradecemos também ao Dr. Isaías da Rosa por partilhar a sua experiência e falar mais sobre este assunto. Dr. Frank, que também partilhou as suas ideias, a sua experiência aqui sobre esse tema, os desafios da África a nível digital. Muito obrigado.
Muito obrigado, muchas gracias. Nós é que agradecemos também os nossos parceiros, a Universidade Jean Piaget de Cabo Verde, a Escola de Negócios e Governação. Portanto, continuem aqui na nossa página de Facebook, vão lá seguir o nosso perfil no Instagram, subscrever o nosso canal do YouTube, que até o dia 22 de outubro vamos estar aqui todos os dias com lives, com outros temas interessantes sobre a Semana Digital da segunda edição da vacumornami.com.